Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final da tarde do domingo, primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. O programa Luz da Vida, há vários meses, já vem se debruçando sobre um dos argumentos mais fascinantes de toda a Escritura, do Antigo Testamento e também do Novo, o livro dos Salmos. Os Salmos na nossa vida é o tema dessa parte da história do nosso programa Luz da Vida, que está no ar desde 2016. Já estamos, portanto, há 8 anos com esse propósito de levar para toda a face da Terra, sim, se pode dizer, com a tecnologia que hoje qualquer pessoa pode ter acesso à comunicação social. O nosso propósito é comentar os Salmos versículo por versículo com os padres da Igreja. Hoje começa o estudo sobre o Salmo 3º. Vários programas dedicamos à introdução ao livro dos Salmos, depois vários programas dedicados ao Salmo 1º e no programa anterior terminamos de refletir versículo por versículo o Salmo 2º, o Salmo do Messias, Senhor do Universo. Agora começamos o Salmo 3º. O título do Salmo, na Bíblia Ave Maria, oração da manhã, confiança na adversidade. Claro que em outras Bíblias o título pode ser diferente, mas qual é o tema central do Salmo 3º, que é um convite para você rezá-lo. E quando você experimentar essa condição existencial, digamos, desafiadora, você vai lá no Salmo 3º. Adversidade, dificuldades, abacaxis, problemas, dramas, coisas que perturbam o seu interior, pesadelos, acordado ou dormindo, mas geralmente acordados, chegam certos pesadelos na nossa vida, perturbações, assombrações. Rezar o Salmo 3º. Eu lhe garanto. Aliás, a palavra de Deus garante. Todo o Salmo 3º, e cada um dos seus versículos são um alívio, um conforto, uma força, uma graça, uma bênção para você rezar nessas suas dificuldades. Quem redigiu esse salmo? O rei Davi. Em que contexto ele redigiu esse salmo? O contexto já está no versículo 1º. O rei Davi, ele teve vários filhos. Ele cometeu deslizes, ele cometeu fraquezas, ele caiu. E uma queda moral de uma particular gravidade. Ele se engraçou da esposa do seu general, Betsabeia, que depois vai se tornar sua esposa. Mas quando ele fez sexo com ela, ela era casada com Urias, general, homem de confiança de Davi. Depois ela procura o rei e diz: estou grávida. O rei manda chamar o marido dela, justamente pensando em que ele, voltando da guerra, dormiria com a esposa, e quando a barriga da esposa começasse a crescer, ele pensaria, contando dias e meses: bem, o filho é meu, porque eu fiz sexo com ela no dia tal. Só que o plano de Davi não dá certo. Urias vem do fronte de batalha e dorme na porta do quarto do rei para proteger o rei. Não vai dormir com sua esposa. Aí o rei põe em prática o segundo plano perverso, mandar Urias para o fronte de batalha para que ele morra. Urias vai, obedece ao rei e acaba morrendo. O profeta vai ao encontro do rei, denuncia o pecado dele e diz 2 coisas, 3 coisas.
depois que Davi se arrepende e redige o Salmo 50, o Salmo 50 foi redigido por Davi nesse momento, nesse contexto de desmascaramento dos seus pecados. Ele pede perdão a Deus, o profeta, instrumento de Deus, diz que Deus perdoa, mas a criança vai morrer e acaba morrendo. A criança que está no ventre de Betsabeia. Depois, todas as mulheres que você tem vão trair você à luz do dia. E depois a espada dentro da sua família vai se levantar contra você. O que significa a espada dentro da sua família? Inimigos dentro da própria família? Absalão. Absalão, o filho de Davi, que se insurge contra ele, passa a odiar o pai, se rebela contra o pai e começa a constituir um pequeno exército em torno de si para derrubar o pai, para matar o pai. E ele chega a fugir. Ele chega a sair de Jerusalém. Não mora mais em Jerusalém porque o filho está caçando o pai. O filho quer matar o pai. O filho odeia o pai. E o pai, por outro lado, ama o filho. Apaixonado pelo filho. Uma história pavorosa de sofrimento como consequência do pecado de Davi lá atrás. Um preço muito alto ele acabou pagando por ter feito sexo com a mulher do outro e por ter mandado matar esse outro, que era, na verdade, o seu general, um homem de sua confiança. Pronto. Aqui você já situou o contexto do Salmo 3, quando Davi fugia de Absalão. Detalhe, Absalão, segundo a Bíblia, era o homem mais bonito do mundo. Ninguém na face da terra fora tão bonito quanto Absalão. Mas o que ele tinha de bonito, tinha de perverso no seu coração. Já o outro irmão dele não tinha beleza física tanta, mas era um homem inteligente. Qual foi o filho de Davi? A quem Deus Todo-Poderoso, a pedido dele, concedeu sabedoria, de sorte que se tornou o homem mais sábio de toda a face da terra, Salomão. Vejam a contradição. Davi tinha um filho muito bonito que o odiava. E tinha um filho muito sábio que acabou, um filho que se tornaria, a oração dele pedindo a sabedoria depois que ele começa a reinar. O homem mais sábio do mundo, Salomão. Absalão não era o queridinho de Davi. O queridinho de Davi era Salomão. Mas Davi amava muito Absalão, apesar de Absalão o odiar. Era um ódio mortal. Absalão vai acabar sendo assassinado, morto em campo de batalha, numa batalha que ele travou das muitas contra o exército do seu pai. Um general de Davi vai e mata Absalão, que fugindo, ele tinha uma cabeleira muito bonita e a cabeça dele ficou presa nos galhos de uma árvore e o general vai e mata Absalão. Bem, essa história pavorosa, ela é importante eu citar para nós compreendermos o contexto, todo o contexto do Salmo 3. Ou seja, Davi está fugindo de Absalão. Está acuado. Está amedrontado. Está inseguro. Está com medo de morrer. Mas ele confia no seu Deus. Vejam só como o mundo dá muitas voltas. Davi com medo de morrer pelas mãos do seu próprio filho. Meu Deus, meu Deus. Pronto, aqui está o contexto. Pois bem, o que Davi passou, a senhora passa, eu passo, nós passamos. O Salmo, portanto, se não nos remete à situação de perseguição de pessoas de carne e osso, e elas não faltam, às vezes nós sabemos, às vezes nós não sabemos quem é que quer a nossa ruína, como Absalão queria a morte do pai, o rei Davi. Quando nós passamos por dificuldades tremendas, provocadas, agravadas, periclitadas, digamos assim, por pessoas malvadas, invejosas, ambiciosas, pessoas que querem realmente a nossa desgraça, não pretendem outra coisa senão que soframos, que choremos, que percamos, que sejamos derrotados.
É, portanto, um contexto existencial muito meu, muito seu. Portanto, procure memorizar, por favor. Procure memorizar o contexto no qual foi redigido o Salmo 3. O pai, Davi, o grande rei Davi, com medo de morrer, passando por dificuldades criadas pelo seu próprio filho. Absalão era de uma maldade tão grande que ele, entrando em Jerusalém, pegou todas as mulheres de Davi e fez sexo com elas, uma por uma, para desmoralizar o pai. O harém do rei Davi, ele dormiu com todas as mulheres do pai. O que, numa linguagem nossa, seria o quê? Incesto. Ele tocou nas mulheres do rei. Ele odiava o pai. Inimigo que explicitamente se apresenta, se declara: quero matá-lo, quero a ruína dele, quero que ele morra. Absalão nutria esse ódio mortal pelo seu pai. Mas isso é apavorante? O que é que não é apavorante na minha vida e na sua vida em certos momentos? Ah, quantas assombrações, quanta gente ruim de carne e osso, quantas pessoas que o inimigo suscita no coração deles propósito de nos prejudicar, de nos causar ruína, desgraça, de ver males acontecendo na nossa vida. Pronto, eu acho que depois dessa explicação, estamos a 1 minuto praticamente do final do primeiro bloco, para você memorizar para sempre. Quando essas situações acontecerem, eu pego logo correndo o Salmo 3. O Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. É muito doloroso. Um filho querer a morte do pai. Pois bem, está terminando o primeiro bloco. Não saia daí. No segundo, já vamos começar a interpretação dos padres da igreja desse salmo fantástico, que tem 9 versículos, redigido pelo próprio rei Davi, acuado, amedrontado, apavorado na iminência de sua morte. Ele não vai morrer, mas quando ele redigiu esse salmo, salmo de confiança e de entrega a Deus, passou pela cabeça dele a ideia de tombar pela fúria do seu próprio filho. Um grande abraço. Daqui a pouco a gente se encontra. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o nosso segundo e último bloco do programa Luz da Vida, desta vez dedicado ao Salmo 3. É o primeiro programa que nós dedicamos ao Salmo 3. Vimos no primeiro bloco que o Salmo foi redigido pelo próprio rei Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Absalão, segundo a Bíblia, o homem mais bonito que existiu na face da terra, filho do rei Davi, que, depois do pecado de Davi, como punição de Deus Todo-Poderoso por ele ter feito sexo com Betsabeia, esposa de Urias, seu general, e por ter mandado matar o general Urias, vem a desgraça, vem a conta para o rei Davi pagar. E uma das contas foi esta: dentro da tua própria casa, dentro da tua própria família, a espada vai se levantar contra ti. O que isso significa? Absalão, o filho que ele tanto amava. Não era o queridinho dele, que acabaria se tornando o rei, o seu sucessor. É o rei Salomão, seu filho Salomão. Era o queridinho de Davi. Mas Davi amava muito Absalão e sofreu bastante por isso. O filho que ele tanto amava queria vê-lo morto, queria usurpar o seu trono, queria matar o próprio pai. Salmo 3. Versículo 1. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Agora vamos à explicação
de Santo Agostinho para esse versículo. Uma explicação mais ou menos longa, mas carregada de sentido, de significado. E, como eu sou apaixonado por esse bispo, citar esse texto de Santo Agostinho me agrada muitíssimo. É uma interpretação absolutamente segura e riquíssima. Com a palavra, o grande doutor da Igreja, bispo de Hipona. A locução, eu que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Persuade-nos a aplicar este salmo à pessoa de Cristo. De modo mais adequado, refere-se à paixão e ressurreição do Senhor do que à história de Davi a fugir do filho, em guerra contra ele. Estando escrito a respeito dos discípulos de Cristo, os amigos do esposo não jejuam enquanto o esposo está com eles, não é de admirar que esse filho desnaturado represente o discípulo impiedoso que o traiu. Embora seja possível o sentido histórico relativo à fuga de Cristo da presença do traidor, quando, havendo Judas saído, ele se apartou com os demais para o monte, no entanto, espiritualmente o Filho de Deus, isto é, a virtude e a sabedoria de Deus, abandonou o espírito de Judas e o diabo o invadiu totalmente, conforme está escrito, o diabo entrou em seu coração. Com razão, entende-se ter Cristo fugido dele. Não quer dizer que Cristo cedeu ao diabo, mas quando Cristo se afastou, o diabo se apossou de Judas. Penso que neste salmo, seu afastamento se denomina fuga, por causa da pressa com que se realizou. A palavra aparece na declaração do Senhor: faze depressa o que tens de fazer. Nós também costumamos dizer, fugiu-me, quando não nos lembramos de alguma coisa. E de um homem muito douto afirmamos, nada lhe escapa. A verdade, portanto, fugiu da mente de Judas, ao deixar de iluminá-lo. O nome de Absalão, na opinião de alguns, se traduz por paz do pai. Pode causar estranheza o significado de paz do pai, seja na história dos reis, onde vemos Absalão guerreando contra o pai, seja na história do Novo Testamento, pois Judas traiu o Senhor. Mas lendo com atenção, verifica-se que naquela guerra Davi foi pacífico em relação ao filho, cuja morte chorou com grande dor, exclamando, Absalão, meu filho, por que não morri eu em teu lugar? E na história do Novo Testamento, embora estivesse o traidor agitado pela luta interna de um desígnio criminoso, bem se percebe ter nosso Senhor lhe oferecido a paz, por meio daquela tão grande e admirável paciência, com a qual por tanto tempo o suportou, como se fosse homem de bem, apesar de não ignorar seus planos, e quando o admitiu à ceia, onde lhe confiou e entregou aos discípulos o mistério de seu corpo e de seu sangue, e finalmente recebeu um beijo no próprio ato da traição. Absalão é paz do pai, porque o pai possuía a paz, ele não. Perceberam aqui que interpretação fantástica. Primeiro, Santo Agostinho não nega que o caráter histórico, a interpretação histórica, literal, o contexto no qual o Salmo foi redigido. O Salmo foi redigido por uma pessoa, Davi, que estava fugindo de uma pessoa concreta, o seu filho Absalão. Mas qual é o sentido dos Salmos, como qual é o sentido, da mesma forma que qual é o sentido de qualquer livro, de qualquer texto, de qualquer versículo do Antigo Testamento? Cristo. Portanto, de Davi para Nosso Senhor, de Absalão para Judas Iscariotes. Ou seja, à luz do Novo Testamento, essa figura que foge de outra figura é Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus fugindo de quem? Jesus fugindo da postura que o diabo colocou no coração de Judas. O que você tem a fazer, faça depressa. O diabo, Jesus aqui se refere ao episódio da celebração da Eucaristia,
no capítulo 13 de São João, o diabo entra no coração de Judas. Jesus está celebrando a primeira missa, a primeira Eucaristia. E Jesus olha para Judas e diz: o que você tem a fazer, faça depressa. Ou seja, eu não posso concordar com você. Você vai se unir agora, isso aqui nas entrelinhas, por suposto, com aqueles que vão me prender. Faça logo isso. E Judas sai. O texto diz, era noite. Pois bem, essa condição existencial de quem a qualquer momento vai ser preso, vai ser manietado, isto é, suas mãos vão ser amarradas e ele vai ser levado como um bandido, como um facínora, para ser julgado e impiedosa e covarde e injustamente morto na cruz. Na adversidade, eu me pergunto, nosso Senhor Jesus Cristo recitou esse salmo, não é somente esse salmo que trata das adversidades, da confiança que o perseguido, que o enxotado, que o ameaçado, que o buscado, caçado para ser preso e morto inocentemente deve recitar. Jesus recitou esse salmo? Minha opinião, muito provavelmente. A perseguição de Absalão ao seu pai durou anos. Jesus, apenas um certo tempo. Judas, que conviveu com ele durante 3 anos, vai amadurecendo no seu coração o propósito de matar Nosso Senhor, de entregá-lo, o desejo de ver Nosso Senhor morto. Isso é muito doloroso. Confiança na adversidade. Nessa hora eu tenho que estar com Deus, entregar o meu coração a Deus para suportar tamanha ingratidão, tamanha maldade, tamanha perversidade. Absalão, no Novo Testamento, não é somente a figura de Judas, é Anás, é Caifás, é Herodes, é Pôncio Pilatos e tantos outros que vociferaram contra nosso Senhor. Crucifica-o, crucifica-o. Pronto, agora, antes de nós terminarmos, temos 3 minutos e poucos segundos, eu queria fazer a alusão, somente são 2 linhas, São Jerônimo, nos fragmentos seletos do Saltério, parágrafo 3º, ele diz uma coisa muito bonita, que na verdade é o mesmo pensamento de Santo Agostinho. Com a palavra, o também doutor da Igreja e santo, São Jerônimo. Este salmo pode referir-se a Davi ou a Cristo, e através dele a todos os santos. O sentido histórico, o sentido literal, Davi, figura histórica do Antigo Testamento, e Absalão. Implicitamente também os inimigos do rei Davi, que são aliados de Absalão. O sentido espiritual, Cristo. Cristo, o perseguido. Também em sentido espiritual, todos os santos. Aquele que quiser viver piedosamente vai ser perseguido, diz a palavra de Deus. Quem quiser viver piedosamente, prepare-se para a perseguição, diz o apóstolo Paulo. Então vejam que Absalão, aqui citado no versículo 1º, é uma figura que nos remete àquela figura que durante a paixão de Cristo se revelou como o mais cruel e impiedoso traidor, Judas Iscariotes, com todos os que orbitavam em torno dele, com todos aqueles com os quais Judas se aliou, se uniu, vendendo, entregando Cristo Jesus por 30 moedas de prata. Mas o salmo foi redigido para nós rezarmos, para nós recitarmos. Quem é Absalão na minha vida? Ah, são tantas as aplicações, os conhecidos e os desconhecidos. Absalão, que é a personificação
de qualquer realidade que me persegue, que me fustiga, que tira o meu sono, que tira a minha paz, se não são personagens de carne e osso, e quase sempre eles estão por detrás, conhecidos e desconhecidos, e também o Absalão inimigo, o príncipe das trevas. Está terminando o nosso programa. Está terminando. Deus abençoe você. Deus cumule você de dádivas e de bênçãos. Deus faça você um profundo e apaixonado conhecedor da Escritura e principalmente meditador das palavras do Senhor que, quando chegam aos nossos olhos, dizem algo a nosso respeito, dizem algo da nossa vida. Tudo dos Salmos se refere à nossa vida, também nos momentos de dificuldade. Um grande abraço. Até breve, se Deus quiser.